Olá pessoal, eu coloquei na tela o título Dumping Social, Pequenos Empregadores e Cultura. Então, como você já deve ter percebido, eu estou relacionando estes três termos. O dumping social, que se você não sabe, é uma expressão utilizada para designar um problema social que acontece com frequência, que é a exploração da mão de obra trabalhadora por meio de trabalho escravo, trabalho infantil de grandes empregadores com o intuito de obtenção de lucro. Então isso é chamado de dumping social. Dump é um termo de origem da língua inglesa que significa descarte, descarte de lixo, descarte daquilo que não presta. Por isso que eu coloquei aqui na direita a foto de um aterro sanitário com o descarte de lixo. Então, o que acontece aqui? Os grandes empregadores, para aumentar o lucro, eles consideram que aquilo que não vale nada, que é o lixo, que pode ser descartado, são os direitos dos trabalhadores. Então, há um vilimpêndio a esses direitos, os custos, então, da produção caem, mas dessa forma abusiva, e eles, com isso, conseguem mais lucratividade na sua atividade empresarial, no mercado. Então isso, em primeiro momento, é considerado um problema empresarial contra a concorrência, porque os outros empregadores que não fazem isso têm um custo maior e perdem na concorrência. Porém, e com relação aos trabalhadores, esse que é um problema ainda mais grave. Então, o dumping social cria um problema empresarial, econômico, com relação à livre concorrência. A concorrência, nesse caso, se torna desleal, já que o custo da produção de um empregador fica mais baixo em razão da exploração de trabalho escravo, trabalho infantil. Mas, e por outro lado, gera-se um problema para seres humanos trabalhadores. Então, o dumping social é considerado uma agressão coletiva à sociedade. E esta ideia perversa de vilipendiar os direitos dos trabalhadores, superexplorar os trabalhadores como forma de redução de custos, não é de agora. Temos registros do século XVIII desse cidadão aqui, Jacques Necker, que foi ministro das Finanças do rei Luís XVI, e ele, já naquela época, manifestava a ideia de que para um país prosperar, deveria-se reduzir os custos da produção. Lógico, isso aí é uma estratégia sensata. Só que como que isso pode ser feito? Essa pessoa aqui, o Jacques Necker, ele manifestava a ideia, e isso existem registros aí escritos disso, de que para ele isso poderia ser feito por meio da supressão do repouso semanal dos trabalhadores, ou seja, por meio da exploração do trabalhador. Então, essa ideia é antiga desse dumping social. Então, como vamos ver, isso é combatido. Então, vou mostrar aqui agora para vocês, em passando, algumas notícias de que isso realmente acontece. Então, na indústria da moda, trabalho escravo na indústria, grife, então trabalho infantil, trabalho escravo, aqui Folha de São Paulo, trabalho escravo infantil, então a Victoria's Secret. Então, temos diversas notícias, empresas de chocolate bem conhecida. Então, basta você colocar aí no Google que você vai verificar que o trabalho escravo, o trabalho infantil acontece. Aqui marcas de moda. Aqui no Brasil tivemos o fato lá das vinícolas lá do Sul, então ligadas a trabalho escravo. E o Ministério do Trabalho, ele tem uma lista de empresas que exploram esse tipo de mão de obra, é a lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego. Então aqui você tem um rol de empregadores que reduzem as pessoas à condição análoga de escravo. Então você abre essa lista e você observa que muitas fazendas aí que exploram esse tipo de mão de obra, então fazenda, propriedade rural, fazenda. Então tá aí. E tem aqueles multinacionais, aqueles grandes conglomerados que eu mostrei na notícia de âmbito internacional, de patamar mundial. E aqui no Brasil a lista é enorme, são 35 folhas aqui, muitos empregadores que exploram isso. Então isso é do cotidiano, pessoal. Só que
A mídia, ela não fica batendo esse tipo de notícia o tempo todo, porque se você liga a televisão, o jornal, quem paga ali pelos comerciais são essas empresas que colocam ali sua propaganda, e isso não interessa ao mercado, esse tipo de problema, porque pode prejudicar o mercado de consumo. Então você que está aí na sua casa, você olha isso de vez em quando, essa notícia quando acontece, quando estoura alguma coisa, tem alguma operação de resgate, força-tarefa de resgate de mão de obra escrava, e aí você toma nota ali, só que passa um tempo, a mídia não coloca mais essas notícias no ar, porque não interessa isso. Então há um dever legal de dar a notícia, mas de ficar repetindo, aí já depende dos interesses econômicos da mídia. Então isso aí não fica reverberando, mas acontece o tempo todo, infelizmente, é o que você está vendo aí. Então esses conglomerados, esses grandes empregadores, causam uma chaga social por meio de trabalho escravo, trabalho infantil, explorando as pessoas dessa maneira, prejudica o país e os países subdesenvolvidos que sofrem mais com isso. Então é considerado um problema social, não um problema individual. Então o trabalhador individual que está sofrendo com o dumping social, ele não pode ir lá na Justiça do Trabalho e pedir um dano social. Não, ele pode pedir um dano moral para ele com relação àquele problema que ele está vivendo ali. Horas extras, os direitos trabalhistas, que assina a carteira, etc. Porém, resolver esse problema aqui com uma punição mais severa, ele não pode fazer nada, a não ser denunciar os órgãos competentes. A legitimidade para resolver este tipo de problema grande são das entidades legitimadas a fazê-lo. O Ministério Público, os sindicatos de classe podem agir, mas não é um problema individual. É preciso que seja observado que o problema da superexploração está acontecendo de maneira repetida, recorrente e afetando vários trabalhadores de maneira voluntária, com a intenção de fazer o dumping social, de baixar os custos para destruir a concorrência, mas dessa maneira abusiva. Então, esse tipo de identificação precisa ser feita pelos legitimados e eles vão agir por meio de ações coletivas. Então, o que eu quero levantar, mostrar para vocês nesse vídeo é que essa ideia de dumping social, que é um fato que acontece, essa chaga que prejudica um país, uma cidade, um município, a sociedade inteira, só é associada a esses grandes empregadores. E os pequenos empregadores que vilipendiam os direitos trabalhistas. Como é que fica essa história? Como que se resolve esse problema? Também não há um problema para a cidade, para a sociedade como um todo? Ah, sim. Só que há uma incompatibilidade de raciocínio com relação ao vilipêndio de direitos trabalhistas, que é feito de maneira intencional por determinados empregadores. Por exemplo, aqui tem a Maria, que ela é empregadora doméstica, ela contrata a Joana para trabalhar na casa dela como doméstica. Só que ela quer vender também almoço para fora, ela quer vender algumas coisas e coloca a empregada doméstica que ela contratou para trabalho doméstico para ajudar ela no seu negócio. Isso não pode acontecer. Então ela está explorando também. Ah, mas é gente boa, é da família nada. Está ali se aproveitando. E o João da oficina, que contrata ali também o Marcelo, o Maurício, para ajudar na oficina e não quer pagar nada. Ah, vem aí que eu vou te dar um dinheirinho para você ajudar aqui. E muitos fazem isso, pessoal. Então eu atuei no seu trabalho durante muito tempo, advogando para empresas, para empregados, e eu vi muito disso. A incidência de pequenos empregadores que querem contratar uma secretária, um ajudante, um faz-tudo, alguém para fazer entrega e não quer manter vínculo de emprego, a pessoa é empregada ali nitidamente, é verificado a presença dos requisitos da relação de emprego, tem subordinação, a pessoa é empregada, mas há o vilipêndio dos direitos trabalhistas, esses pequenos empregadores querendo se aproveitar e ainda em conversa comigo mesmo, ainda tiram onda de pessoas maravilhosas, perfeitas, que ajudam todo mundo. Mas qual é a problematização que eu trago para vocês em cima disso? Veja, hoje nós temos um conceito formado na cabeça dos pensadores, das pessoas, da mídia, de que o dumping social ele ocorre
por condutas reiteradas em massa que afetam muitos trabalhadores, praticados por um empregador só contra muitos trabalhadores. Você veja o caso lá da vinícola no sul, muitas pessoas trabalhando lá naquela fazenda para o mesmo empregador, sendo exploradas por meio de trabalho escravo, sendo reduzidas à condição análoga de escravo, né, que é o termo correto, mas é um empregador só. E isso, lógico, é considerado um problema coletivo. Então, aquele trabalhador individual, ele não consegue agir contra isso, pedir um dano social, é um dano à sociedade. Então, ele vai, no máximo, ingressar individualmente ao seu trabalho e requerer o reconhecimento do vínculo de emprego, os direitos trabalhistas. Mas, e pessoal, como que fica, então, essa situação desses pequenos empregadores espalhados pela cidade, cada um deles explorando um empregado que trabalha ali com ele, que acontece muito, pessoal, muitos problemas no seu trabalho desse nível. Pequenos empresários, empresário individual, o micro, pequeno, explorando ali os trabalhadores e ainda tirando onda de santo ainda. São pessoas que, eu ajudo muita gente, eu ajudo todo mundo, eu vou à igreja ao domingo, eu rezo, eu faço isso, etc. Mas na hora ali de explorar, a pessoa sabe, e depois da festa, tá com carrão, como que a pessoa tem essas coisas todas? Por meio da exploração dos seus empregados. É aquela hora extra que não paga, é a carteira que não assina, aí sobra o dinheiro para ele dar uma festa, para ele viajar, para ele postar uma foto no Facebook. Então, pessoal, isso ocorre muito. Então, isso também gera um dumping social. Mas como que se resolve juridicamente esse problema desses pequenos empregadores de maneira esparsa, explorando pessoas? Juridicamente, não há uma solução para isso. Porque para haver uma ação coletiva, uma ação civil pública, promovida pelo Ministério Público, por um sindicato, contra um empregador doméstico, por exemplo, ele teria que ter 10, 15 pessoas ali trabalhando para ele, reduzidas à condição análoga de escravo, e de maneira reiterada fazendo isso. Aí configura o dumping social. Mas o que eu estou colocando para vocês é a questão desses pequenos empregadores que estão por aí diariamente, explorando um empregado aqui, outro ali, e gerando uma chaga social também, porque é isso que acontece. Então, juridicamente, não temos uma solução para isso. Então, veja, o empresário individual A explora o João, a empregadora doméstica B explora a Maria, e assim sucessivamente esparçam na sociedade. E outros empregados se sucedem a esses trabalhadores junto a esses empregadores, e o dano social está acontecendo de maneira subreptícia, gerando um problema também para a sociedade. É um tipo de dumping social também. Isso gera o dumping social, que é o descarte, o lixo. O que é o lixo para essas pessoas que exploram outras? O lixo são os direitos trabalhistas. Isso eu posso descartar para me dar bem. É a lei do Gerson, para me dar bem, para eu lucrar mais. Então, acontece muito, pessoal. A empregadora doméstica, ela usa a mão de obra ali da empregada doméstica para um serviço profissional, para um serviço empresarial, e vai fingindo que é amiga dessa empregada doméstica para continuar explorando sem que ela perceba. Então isso é dumping social, só que juridicamente não temos uma solução para combater isso. Por isso que eu associo aqui agora a questão da cultura. Para isso acabar, para o país crescer, precisamos trabalhar no conceito de cultura, dentro da ideia e da prática da cultura, porque juridicamente esse tipo de dumping social causado pela ação de pequenos empregadores não tem como ser resolvido. Então, o que é cultura? Bom, pessoal, temos pensadores brasileiros que trabalham o conceito de cultura, como, por exemplo, Roque de Barros Laraia, Gessé Souza, e dentro dessa perspectiva, temos a definição de cultura como todas as pulsões, todas as influências históricas, morais, afetivas, que irão determinar o comportamento individual das pessoas, mas de maneira inconsciente. Então, quando você nasce em um país, em uma cidade, você já nasce em um ambiente onde comportamentos, ideias e ideologias são compartilhadas. E você vai sendo afetado por isso tudo. Chega um determinado momento na sua vida adulta que você pensa de determinada forma, age de determinada forma, mas motivado
por essa cultura. São essas influências que pegaram você e você nem percebe. Então, se você parar para pensar, a Disney, certa vez, criou um desenho lá do Zé Carioca. O Zé Carioca era aquele malandro lá, o papagaio, que representava um herói brasileiro, um espertalhão brasileiro. Então, essa é a ideia que vai se passando para as pessoas. Tinha aquela propaganda também no passado da Lei de Gerson, vem se dar bem você também. Então, essas ideias do jeitinho brasileiro, a ideia de se dar bem a todo custo, de ser o malandro, o esperto. Então, esse tipo de problema está aqui, ó, na cultura, porque cultura é tudo aquilo que influencia o comportamento das pessoas e que vai passando de geração para geração. A criança cresce num ambiente cultural de determinado local. Então aqui eu trouxe uma reportagem aqui da Gazeta do Povo que mostra uma pesquisa realizada com relação ao aspecto cultural no que toca à cola em universidade. Veja que colar na prova é um ato de corrupção, um ato problemático, é uma atitude antiética praticada por esses alunos. Então aqui houve uma pesquisa dizendo que há um problema aqui de raiz cultural e assim o ato de colar é um problema social. Está dito aqui que países que apresentam altos índices de alunos colantes são, em sua maioria, os mesmos que apresentam problemas de corrupção. Então, olha aqui essa questão cultural, dessas influências que a pessoa vai adquirindo desde a infância e vai somatizando isso. Então, naquele país que é muito corrupto, esse comportamento corruptível, ele se espraia para tudo quanto é coisa, inclusive nos alunos que vão colar na escola. Aqui nesse site, que é o Transparência Internacional, nós temos a divulgação dos índices de corrupção. É feito um estudo entre os países e vai dando aqui uma nota de 0 a 100. 0 é muito corrupto, o país é muito corrupto, é conhecido pela corrupção abjeta, gravíssima, e quanto mais perto de 100, há mais integridade. Então, lógico, tem aqui Dinamarca com 90 e vai caindo, entendeu? Mas não é só o Brasil que tem corrupção, né, pessoal? Então vamos descendo aqui, ó, você tem Estados Unidos com 69 e, lógico, o Brasil aqui tá com 38, 38 pontos. Então tá lá, a Argentina também, muito corrupto. Então aqui, ó, em vermelho, ó, Rússia 28. Então quanto mais vermelho aqui, mais escuro, mais corrupção, ó. E quanto mais clarinho, amarelo aqui, mais íntegro. Mas em todo lugar tem corrupção, tá, pessoal? Não é só no Brasil. Então, pessoal, você agora que entendeu o que é o dumping social e percebeu esse problema com relação a esses pequenos empregadores que eu falei, pode pensar agora nesse aspecto cultural, porque juridicamente esse dumping social causado diuturnamente por esses pequenos empregadores, e eu atesto que existe muito isso, já ouvi muita conversa desses pequenos empresários tratando as pessoas como uma mão de obra descartável, que puder tirar, não pagar, eles fazem mesmo. E como eu falei, sempre ainda tirando onda de pessoas de bem, cidadão de bem, que fazem o bem sempre, entendeu? Mas, no final das contas, praticam esse tipo de conduta e isso é dumping social. Então aqui, pessoal, é no aspecto cultural que a gente precisa trabalhar, porque não adianta você criticar o governo, criticar esses conglomerados econômicos que se utilizam de mão de obra escrava, mão de obra infantil, e você colar na prova, você explorar a Maria doméstica que trabalha na sua casa, o João que tem um funcionário lá na lanchonete, bota para trabalhar até mais tarde, não paga hora extra. Tudo isso, pessoal, é corrupção igual. O pequeno e o grande é corrupção. Então, só podemos melhorar a cidade, o município, os ambientes em geral, o ambiente de trabalho, a nossa sociedade, transformando aqui, ó, o aspecto cultural. Vilipendiar direitos trabalhistas para viver melhor, para tirar onda com foto no Facebook, no Instagram, que viajou para lá, comprou um carro, isso aí não dá, né? Isso aí é ridículo. Então, corrupção. Empresas, que eu já vi isso, dando festa aí de final de ano para agradar funcionário, para tirar onda, sendo que durante o ano inteiro não pagou hora extra, não pagou diversos direitos. Então, isso aí não é válido, corrupção também. Então, pessoal, é importante que pensemos nesse dumping social
causado de maneira esparsa por esses diversos pequenos empregadores que hoje em dia muita gente quer ser empresário, né, pessoal? Ninguém quer ser trabalhador, eu sou empresário. Então começa a ter um negócio qualquer e começa a explorar os outros. Aí não dá, aí é fácil ter negócio, né? Então precisamos associar dumping social, essa ideia macro, dumping social que aparece nos jornais, com esses pequenos empregadores e esse aspecto cultural. Essas mesmas pessoas que exploram empregados aqui diariamente, um empregado ali, outro ali, e que ficam invisíveis aí no holofote, quando olha uma notícia dessa, da vinícola lá de Bento Gonçalves, lá do Sul, com trabalho escravo, resgate de pessoas, se indigna, fala, nossa, isso aí é tão feio, nossa, que absurdo, mas está fazendo isso também de maneira aí direta com o seu empregado, quando não paga uma hora extra, quando não assina uma carteira de trabalho, quando quer pagar salário de fome. Então vamos também pensar nisso, pessoal. Assim, eu espero que esse vídeo tenha servido para você de alguma forma, para pensar melhor, refletir sobre esses assuntos. Até o próximo vídeo. Dúvidas e sugestões nos comentários. Um abraço.